Olá! Você acompanha a partir de agora o estudo sistematizado da doutrina espírita. O tema abordado hoje é Lei de Conservação. Um bom estudo. Olá pessoal, tudo bem? Para começar o nosso estudo da noite, vamos fazer uma leitura? Por favor, Rodrigo. A leitura de hoje é do livro Fonte Viva, Psicografia do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo, em Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva à ação das linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que os cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Muito bem. Fernanda faz a prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para mais esse estudo e pedimos o amparo dos irmãos benfeitores e que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, a terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais, o livro terceiro. E Kardec fez uma divisão didática para que a gente pudesse compreender a lei natural, a lei divina, como ela se inscreve na nossa vida cotidiana. Então nós temos a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, que é a nossa aula de hoje, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, e ele encerra com a lei de justiça, amor e caridade. Toda vez que formos estudar as leis morais, e no caso de hoje a lei de conservação, muitas vezes a gente lê uma pergunta e a gente tenta fazer uma interpretação, muitas vezes circunscrita a esta lei. Vale aqui uma dica para a gente poder aprofundar o nosso estudo, que na verdade todas as leis elas se intercomunicam. E todas estão na verdade enlaçadas sobre esse feixe evangelizador da lei de justiça, amor e caridade. Se a gente tomar sempre esse norte para o entendimento, mais fácil é buscarmos uma divagação mais profunda sobre o Livro dos Espíritos, particularmente sobre as leis morais. Então, para a gente começar, lei de conservação, nós temos o subtópico instinto de conservação. Alguém podia ler a questão 702? Eu posso. Muito bem. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, seja qual for o grau da sua inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Muito bem. Eu me recordo que quando ele comenta essa questão da irracionalidade ou do instinto, existe uma questão, que é a questão 590, que vai servir de subsídio para a gente ampliar um pouco essa nossa discussão. Vejamos aqui o que ela nos diz. Questão 590, fala assim: não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as leve a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa prejudicar? Respondem os espíritos: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. Vou fazer uma pausa aqui. A gente fala muito da questão do instinto nos animais, e uma sensibilidade na planta. Então, na verdade, a gente pode pensar que existe um termo em alemão chamado Trieb, que chama-se impulso. Ele foi muito explorado pela psicanálise, falando da questão dos instintos. Mas para nós, do ponto de vista da resposta dos espíritos, o que eles falam? Que mesmo nas plantas há um impulso delas se autoconservar. Continuando a resposta. Mas é um instinto puramente mecânico.
Quando nas operações químicas, vedes dois corpos se unirem, é que eles se combinam, isto é, que há afinidade entre eles. Não chamais a isso de instinto. Então, voltando à questão aqui da lei de conservação, nós temos uma manifestação desse instinto de conservação de forma mecânica e de uma forma racional. Pessoal, o que é esse instinto de conservação? O que é essa conservação? O que vocês acham? Uma palavra, essa palavra que você ressaltou aí, que eu acho que é bom para essa palavra impulso, né? O instinto de conservação seria esse impulso que anima todos, né? Que anima todos os seres, tudo na natureza, a se preservar, a se conservar e a buscar, né? Inclusive até se reproduzir, buscar conservar a si, conservar a própria espécie, né? Esse impulso que estaria dentro desse instinto de conservação, né? Isso, e esse impulso faz com que nós pensemos o quê? Na própria necessidade da vida. Ou seja, nós necessitamos da vida, nós necessitamos dessa experiência, nós precisamos do corpo para a elevação do espírito. Então, essa necessidade de mantermos a vida para que nós possamos alcançar a providência divina, com certeza fortalece ainda mais esse instinto de conservação. A gente poderia dizer, então, de forma sintética, né? Sem subtrairmos outras interpretações, que essa conservação, então, poderia envolver a alimentação, a reprodução e essa autopreservação da própria vida em relação às intempéries, né? Os animais, se eles não buscassem se preservar, né, eles sucumbiriam perante um predador sem mesmo qualquer reação. Mas há algo que os mobiliza a preservar a própria vida, mesmo de uma maneira irracional. Ele foge. Exatamente. Se sente ameaçado. Esse algo que mobiliza desde os animais a se conservarem vivos até nós, né, nós temos essa tendência, esse instinto, esse impulso a nos mantermos vivos. Se Deus nos deu esse instinto, Ele certamente não nos deu ele em vão, Ele deu com um propósito. Né? E Kardec fez essa pergunta aos espíritos, né? Qual teria sido a finalidade de Deus ao conceder a todos os seres vivos esse instinto de conservação? E os espíritos respondem que isso tem a ver com a necessidade que todos nós, seres vivos, temos de colaborar para os desígnios divinos. E nós, para colaborarmos, temos que estar vivos, né? Então, eles respondem o seguinte: foi por isso que Deus lhes deu essa necessidade de viver. Depois, a vida ela é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Só que eles fazem a ressalva de que nós temos esse impulso de nos mantermos vivos, que não é algo consciente, é algo instintivo. A gente não se apercebe disso, mas nós estamos a todos os momentos das nossas vidas lutando para nos mantermos vivos. Com que propósito? Para colaborarmos, para chegar, né, para que Deus chegue aos seus objetivos, né, para que a providência divina seja concretizada. Percebam, e é comum quando a gente observa um programa televisivo, que a gente vê uma cena muitas vezes chocante de um animal matando outro, a gente está muitas vezes chocado pela cena da degradação do corpo que é ferido. Mas percebam que na resposta que ele coloca na questão 703, existe um desígnio da providência. O que está sendo trabalhado ali? Não é só o aperfeiçoamento da forma, né? Mas é a questão do espírito, do princípio inteligente que está ali no animal. Ele precisa passar por aquelas experiências para que ele possa adquirindo, né, vivências mesmo, experimentado na matéria, para que ele possa, de tempos em tempos, alcançar outros reinos da natureza. E chegando no ápice, no nosso estágio evolutivo, que é o reino nominal. Pessoal, uma pergunta. O que existe além... Ele separou existe algo mecânico, para ser justo, o instinto de conservação é puramente mecânico, aí já compreendemos que é na faixa vegetal e animal, em outros é racional. É compreensível que o racional é na faixa humana. Mas, pessoal, como é que... Falamos então de alimentação, de reprodução e autopreservação da vida. O que tem além? Como é que esse instinto de conservação ele se manifesta na gente, no ser humano? O que vocês acham?
Eu volto àquela minha palavra anterior, quando eu fiz menção à própria necessidade de manutenção da vida espiritual através do corpo. Ou seja, esse instinto de que nós nos mantenhamos justamente para possibilitar esse aperfeiçoamento moral do espírito. É o que eu acho. Quer dizer, é o que eu acredito que seja a parte racional. Como é o espírito que comanda o corpo, o espírito tem a consciência de que ele precisa do corpo como instrumento para conseguir se aperfeiçoar, para conseguir passar pelas provas que ele tem a necessidade de passar, para conseguir cumprir a missão que lhe foi designada. O corpo é um instrumento dado a ele para a consecução de determinados fins. Então o espírito tem a consciência de que ele precisa conservar aquele seu instrumento, digamos assim, até um instrumento de trabalho, numa determinada reencarnação, para que ele consiga atingir seus objetivos. Eu acho que é daí que vem essa coisa instintiva, porque espiritualmente nós temos a consciência de que precisamos... Racional. Não instintivo. Nós temos a consciência de que precisamos manter o corpo são, né? Para que possamos utilizá-lo para as nossas finalidades. E tem uma questão assim, do corpo são, e aí vem aquele paralelo, né? Que cuidar do corpo e cuidar do espírito. Porque às vezes até para passar por essas provas, né? Que às vezes muita gente tem essa dificuldade por serem provas muito difíceis, aí entra o aspecto religioso, né? Que você buscar realmente a questão espiritual, né? De se fortalecer também nessa necessidade de se conservar. Isso. E a célebre frase do latim, mens sana in corpore sano. Né? Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Eu me recordo que o salto evolutivo do espírito, ele acontece com mais intensidade na faixa da razão. E a gente tem que pensar como é que o organismo agora, alcançando a faixa da razão, vai estar sendo atendido em seus instintos, agora meio que sendo elaborado ou sendo intermediado em relação ao meio ambiente com uma racionalidade, que se inicia muito primitiva e vai alcançar a sua etapa da angelitude. Mas pensem comigo, em algum momento o homem passa a não mais exprimir apenas seus instintos. Ele permanece, atualmente nós precisamos nos alimentar, nós temos nossas famílias, temos nossos filhos, e ao mesmo tempo a gente se preserva das intempéries. Mas parece que o espírito passa, na fase da racionalidade, a alimentar um outro tipo de conservação, que é essa questão de cuidar do espírito. E o que é cuidar do espírito? Pensando nessa conservação e do ponto de vista espírita, o que vocês acham? Quando o homem chega num determinado momento que ele começa a se espiritualizar, o alimento não é só aquele alimento que mantém o corpo, mas a questão da qualidade do pensamento, a questão da leitura edificante, tudo isso realmente são alimentos para o espírito, a prática do bem, da caridade, da justiça, do amor, a prática do evangelho do Cristo. Isso é cuidar do espírito, é alimentá-lo, com certeza. Né? Acho que o próprio aspecto científico também que o homem tem, a sede de conhecimento que faz o homem progredir intelectualmente, né, e buscando formas de melhorar, inclusive, as condições de vida que a gente tem no planeta. Essa sede de saber mais, de compreender como é que se dão os processos naturais, físicos e químicos, né, que a gente vê no planeta, de compreender, de achar explicações, né, de responder aos diversos porquês que nos inquietam. E a gente diz muito que são perguntas que nos inquietam a alma. Né? Então, ao buscar essas respostas, a gente está buscando alimento para a alma, né? Saciar uma sede, uma vontade de conhecer mais. E conhecer mais, saber mais é uma forma de progredir, é uma progressão, como você disse, né? O uso da razão, né? O salto evolutivo, né? Que você mencionou, se dá mais, é mais evidente no uso da razão. Então, acho que está bem ligado esse aspecto do cuidar da mente. Além dessa questão, não só do saber, né? Mas a questão moral mesmo, né? Conforme como o Pedro falou, da gente ir se espiritualizando, a gente ir buscando, me recordei agora da passagem que Jesus ele disse, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. E Emmanuel, no livro Consolador, ele diz a espada no sentido de... exatamente, assim, de renovadora dentro de nós, né? Então, assim, a questão da alma não só no sentido do conhecimento,
mas a questão do sentido realmente assim, que a gente luta contra as nossas imperfeições. E é isso que vai dar aquele progresso, aquele aperfeiçoamento da alma, né? Então, assim, nesse sentido realmente da gente se vencer a cada dia. É a coisa do bom combate, né? Que Paulo de Tarso aborda sempre, né? A coisa do bom combate. O homem velho, né? Contra o homem velho. Mas eu acho que a gente deveria insistir um pouquinho mais nesses meios de conservação, ainda pensando na questão do corpo físico e não do corpo espiritual. O que é que vocês acham que a gente tentar desenvolver isso? Ok? Aí, para puxar, então, para esse assunto, eu vou ler a 704, a pergunta 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus sempre lhe facultou os meios para isso? Aí a resposta é muito objetiva. Sim, e ele não os encontra. Sim, e se ele não os encontra, é porque não os compreende. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe conceder os meios indispensáveis. É por essa razão que faz a terra produzir de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Vocês perceberam que o Espírito que respondeu, apesar de ser um outro tópico, nesse capítulo, ele destacou a questão o que é ser útil, o que é ser supérfluo? Sim. É que ele mostra o que nessa resposta? Enquanto um animal sacia sua fome, ele se conserva de uma maneira equilibrada com o ecossistema no qual ele vive, a interferência do livre-arbítrio no homem passa a ressignificar o que seja essa conservação. Sim. Então a gente passa muitas vezes a buscar além daquilo que precisamos, né? A gente passa muitas vezes, porque a forma como o animal trabalha sobre a terra não é como o homem trabalha sobre a terra. Nós não estaremos correndo pelos campos, como na antiguidade, no nascimento da espécie humana, e encontramos alimentos de maneira esma. As sociedades mais complexas passam a encontrar outras formas de produção de alimentos, mas associadas à produção nova de alimentos, é que ele coloca, né, o homem não os encontra. É a própria interferência do homem na gestão desses bens que são geridos na Terra, né? E a interferência que ele faz de forma, às vezes, perniciosa ou positiva. Foi dentro da sua palavra que você falou logo no início. A questão das leis morais, ela não se prende unicamente a uma determinada lei. A gente, com certeza, tem que falar de lei de conservação, assim como tem que falar de lei de destruição, mas é claro que a gente tem que pensar que existe a lei do progresso, que vai fazer com que se alavanque tudo isso que você acabou de dizer. Perfeito. Quando você falou isso dos animais, que os animais, eles, quando saciam as suas necessidades, né, e já o homem ainda busca um pouco mais, eu lembrei que há diversos grupos étnicos humanos que são muito criticados por terem uma forma de sobrevivência, de conservação, diferente da que nós temos hoje, principalmente no mundo, esse mundo evoluído em que vivemos e tal. O Ocidente recriminou muito esse tipo de comportamento de povos ainda antigos, ainda, de que na questão referente a você trabalhar para conseguir aquilo que é necessário para a sua subsistência e, ao conseguir, parar, repousar ou se dedicar a outras atividades que não aquelas que... E esses determinados grupos são muito criticados por isso, porque poderiam trabalhar mais para conseguir amealhar a mais. E aí fica essa questão do só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, como encontrar esse equilíbrio, né? A partir do momento que a sociedade conseguir encontrar o equilíbrio entre satisfação com o necessário e desprezo do supérfluo, talvez a gente pare de reclamar que a Terra não é capaz de produzir o suficiente para suprir a necessidade de todos aqueles que a habitam, que inclusive é tema da pergunta seguinte, é o que o Pedro Paulo mencionou. Pode ler para a gente. Então. Porque a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem. Você vê que a pergunta é curiosa. Kardec pergunta, ele pergunta numa afirmação. A Terra, por que ele afirma que a Terra nem sempre produz aquilo que é bastante para fornecer o necessário ao homem? A resposta é bastante simples. É que o homem a negligencia, o ingrato. E, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, o homem acusa a natureza pelas consequências de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se.
A resposta continua, mas Ela é bem esse boa. ponto já é satisfatório. Né? Rodrigo, desculpem. Rodrigo, eu acrescentaria aí na imprevidência e na... Qual é a outra palavra? Imperícia ou imprevidência? Imperícia e imprevidência. Eu ia acrescentar também ambição. 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 Né? Isso. Então os problemas são nossos. É que é Isso, aquilo, Deus a isso. tudo provê. Aham, Deus a com tudo certeza. provê. Ele deu ao homem certas necessidades para se manter vivo, para se conservar, e deu ao homem os meios para isso. Se ele não encontra os meios necessários para a sua sobrevivência, é porque ele peca no uso que faz dos meios ofertados pela terra. A ganância, né? Isso, A ganância, isso. a ambição. E aí eu entendo que também a resposta pode estar na última lei da natureza, igual o Tiago bem mencionou ali também, Isso. que fecha tudo que é o entendimento da lei de justiça, amor e caridade. Quando a gente compreender isso e trabalhar os recursos que a gente tem sobre esse prisma, com essa visão de caridade para com o irmão, de amor ao próximo, de justiça mesmo, de equilíbrio, né, de distribuição equitativa dos bens, aí a coisa vai estar mais de acordo. Eu ainda gostaria de acrescentar que eu disse que a resposta se prolongava, que numa época em que vivemos hoje, em que se condena muito o consumismo e o desperdício que nós temos, né, o grande, a resposta vai mais a fundo ainda. Quando a metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? E ele fecha a resposta com a seguinte frase: na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Eu me lembro de 3 situações que demarcam historicamente muito claramente como é que o homem interfere de maneira imprevidente na natureza. Busque na internet depois no Google como era a disposição da Mata Atlântica no Brasil, a descoberta do Brasil, as projeções que eles tinham, e quais são essas réstias, o que sobrou da Mata Atlântica no Brasil. É assustador, porque o homem arrancou quase tudo. Eu acho que ele tem 5% de Mata Atlântica, se eu não me engano. O Quênia, por exemplo, que não é uma nação próspera como a nossa, que não existe gás, né, não existe uma subsistência tecnológica suficiente para a nação, que é uma nação muito pobre, a fonte de energia é a madeira. E sabe-se hoje que apenas 4% da floresta original da nação inteira sobrevive. Então percebam que é a imperícia do homem. Nos Estados Unidos, sabe-se, quando começou a colonização, havia esses grandes e grandes rebanhos de búfalos. Eles quase desapareceram do mapa dos Estados Unidos. E a gente tem que pensar que nós não sabemos manejar de maneira ecológica, previdente e responsável os meios pelos quais a natureza nos dá para prover nossas necessidades. Eu queria fazer uma questão assim, essa questão dos bens da terra, será que a gente sempre vai entender essa questão dos bens da terra como somente a exploração do solo? Ou o homem pode entender de uma forma mais ampla, né? E eu acho que tem, eu tenho certeza que Kardec, com sua inteligência, ele nos fez um alerta com relação a isso, porque ele comenta, por bens da terra só se deve entender os produtos do solo? Isso é a questão 706 do Livro dos Espíritos, e ele diz, o solo é a fonte principal de onde se originam todos os outros recursos, pois, afinal de contas, esses recursos são simples transformações do produto do solo. Mas aí ele conclui a questão. Por bens da terra, se deve entender tudo quanto o homem pode desfrutar neste mundo. Ou seja, é justamente esse é o motivo do nosso encontro de hoje. É a gente tentar entender essa lei de conservação, mesmo sabendo que existem outras leis, como a do progresso, que vai fazer com que, de repente, nós tenhamos uma atitude mais racional para que nós mantenhamos um equilíbrio entre as leis divinas. Porque uma não pode se contradizer com a outra. Nosso estudo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.
Na verdade, essa é a minha grande esperança. Que o progresso se faça de uma determinada velocidade, que nós tenhamos a capacidade de compreender o uso que nós fazemos da nossa casa e contenhamos esse nosso impulso consumista, né, esse nosso impulso inclusive de degradação, como você mencionou, né, já que para consumir, já que todos os bens, como a resposta esclarece, né, tudo vem, em última instância, tudo originalmente é uma transformação de produtos que saem do solo. Então, como eu falei, a minha esperança é de que nós alcancemos um nível evolutivo, intelectual e moral bastante para que nós compreendamos ainda há tempo, né, como você mencionou da Mata Atlântica, que não há mais tempo. Hoje pode-se haver um trabalho de reconstrução de uma biodiversidade que ali existia, mas que a gente consiga compreender a tempo de não esgotarmos todos os recursos que nos foram colocados à disposição, porque nós não vamos ter outra pessoa a culpar. Não vamos poder culpar a natureza, não vamos poder culpar a Deus. Só poderemos culpar a nós mesmos quando, num futuro, talvez não muito distante, nos vermos privados dos meios para a gente sobreviver aqui mesmo. Pois não? Eu só ia falar assim que isso, na verdade, é uma falta do sentimento de fraternidade, né? Porque a fraternidade não só como nós, homens, mas assim, a fraternidade considerando toda a criação divina. Exatamente. Né? E aí a gente, inevitavelmente, a gente volta àqueles vícios que fazem com que a gente permaneça fracassando. E aí a gente lembra da fala do Luciano, quando a gente falou da imperícia e da previdência, ele falou da ambição. E aí, mais uma vez, nós debatemos na questão do egoísmo. E aproveitando, a gente pode ler a 707, que eu acho que é justamente esse eixo aí, porque onde está essa chaga, né? Exatamente. Olha o que diz a 707. É comum faltarem a certos indivíduos os meios de subsistência, mesmo quando cercados pela abundância. A que se deve atribuir este fato? Resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Na maioria das vezes, porém, deve-se atribuir esse fato a eles mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurar com ardor e perseverança e não com indolência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muitas vezes são simples meios de experimentar a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Só um trechinho do comentário de Kardec. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Lei do progresso. Lei do progresso. E ele fala, só mais um trechinho. Para todos há lugar ao sol. Pessoal, segundo os espíritos, existem 21 bilhões de espíritos desencarnados, né, em torno do nosso orbe. Mas para todos é um lugar do sol. Mas qual é a condição para isso? Que cada um ocupa esse seu lugar que é próprio. Né? Então percebam que a Terra ela tem muito espaço ainda para colher estas almas e ser capaz de produzir, né, os seus frutos para poder alimentar essas pessoas. Né? E ele fala, a natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Eu me recordo que você tem um dado que comenta que 1/3 que é produzido no mundo é desperdiçado. A cada 3 toneladas, uma é jogada fora. Então você imagina a quantidade de comida que a gente podia estar ofertando às nações, às pessoas que não são providas, com o que nós já temos produzindo, né? Isso que você mencionou do que a gente já tem produzido, a gente não pode deixar de negar que os avanços, né, intelectuais da humanidade, os avanços da ciência, permitiram com que nós conseguíssemos alcançar uma melhor qualidade na maneira como nós nos conservamos, né, enquanto agrupamento humano. Tanto que, seguindo nessa explicação, nesses comentários feitos à pergunta 707, nos comentários de Kardec, ele menciona o seguinte: graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência, reunidas, não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos de há bem pouco tempo. Ou seja, estamos melhores hoje do que no passado.
Mas, ao mesmo tempo, essa melhoria de condições de vida, parece que talvez seja isso que faz com que que cresça em nós esse âmbito de consumirmos cada vez mais, porque a cada vez mais há produtos colocados à nossa disposição. Então, parece que nós não nos contentamos em viver em melhores condições na Terra, nós queremos sempre mais. E aí vem aquela questão, há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de que cada um tome o seu lugar e não o lugar dos outros. Então, que você use os meios necessários a você para que você consiga se conservar, sobreviver, enfim. E não tome os dos outros, que aí sim a Terra seria capaz de suprir a todos nós. E aí qual é a palavra-chave, novamente, né? Equilíbrio, né? Que você bem usou também em fala anterior sua, né? É o equilíbrio das coisas. Se a gente não quiser essa coisa de querer sempre mais, e mais do que o outro até, na verdade, né? Não é que a gente quer sempre mais pra gente, não. A gente às vezes quer mais do que o outro, né? Que competir também, né? Então, se a gente esquecer disso também e buscar o equilíbrio e o bom senso, né? Enfim, as coisas vão estar mais distribuídas, mais bem distribuídas. Né? Sim. A gente está colocando aqui muito, inclusive eu tenho colocado nas minhas falas, que parece ser sempre culpa do homem, a culpa é da imprevidência do homem, do egoísmo, da falta de fraternidade. E a pergunta seguinte, ela tenta esclarecer um pouco melhor isso. Né? Ela diz o seguinte: não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem, e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? A resposta é a seguinte: é uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Ou seja, mesmo nas dificuldades, mesmo o homem passível das circunstâncias, das consequências de circunstâncias adversas, ele ainda tem a possibilidade do uso da inteligência para sair, como você falou, uma das vertentes do que é se conservar, quando a gente usa a nossa capacidade intelectual para se prevenir de intempéries, das dificuldades, né? Mas assim, eu me recordo, e eu acho que a pergunta focou essa tua análise, mas ela aprofunda assim: existe alguma circunstância reencarnatória onde a privação, em que o indivíduo estará inserido num contexto socioeconômico tão grave e tão debilitado, tão vulnerável, que não há como ele sair desse contexto. Isso existe. Isso existe. Isso existe. E aí a gente sabe que são provas expiatórias dificílimas para aquela alma, né? Isso. E se não foi culpa, e se não foi nada que eu fiz agora, certamente foi algo que eu fiz antes. Né? Não sei se é essa análise que você quer fazer. Não, é justamente isso. E ele remete à questão da resignação. Como é difícil, numa prova, como ele mesmo disse, numa prova dessa magnitude, né, de privação, se resignar. Mas daí, justamente, vem a questão da fé e dos desígnios da lei divina, né? Que é o que nós estamos estudando. E eu penso que no contexto no qual a gente analisa a manifestação da justiça divina, a gente pensa, mas cadê o amor, né? O amor, pessoal, se manifesta por meio de nós, que podemos fazer alguma coisa. Deus vai se materializar de uma forma humana, nessa ideia arcaica, e vai se transmutar em amor para ajudar as pessoas. Na verdade, esse amor se manifesta por meio da ação humana. Somos nós o instrumento para alcançar essa justiça e banhá-la nesse amor. Amar uns aos outros. Exatamente, para tornar menos doloroso esse processo expiatório desses seres, né? A gente agora ficou lembrando de uma situação de um filme, Sobreviventes dos Andes, que a gente verificou que para alguns desses sobreviventes se alimentaram de carne humana após a morte daqueles companheiros. Mas e na questão de alta privação, se o homem tiver que sacrificar os seus irmãos para que pudesse sobreviver, como é que será que Deus vê essa questão? Né? Será que é essa lei de conservação? Tem a ver com a lei de conservação ou é outro processo mais animalesco, mais instintivo desse homem que não tem esse conhecimento da lei? O que é que vocês acham? Eu acho que você está puxando a questão 709. É nela mesmo que eu estou... Na verdade, é muito complexa, assim, a gente pensar, mas como é que fica essa questão, né?
De eu estou desesperado por um alimento e sacrifico alguém para poder me alimentar dele, é isso? Isso, nas cenas assim nos excessos de privação e numas causas bem calamitosas. Olha só o que ele pergunta. 709. Terão cometido crime aqueles que em certas situações críticas se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não foi atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Resposta dos espíritos. Já respondi. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime lesa a natureza, falta que deve ser duplamente punida. Eu associo a essa questão, tá? Dizendo o seguinte: existiria alguém que reencarna tendo planejado uma condição penosa de sacrifícios e ter que matar alguém para progredir? Eu acho que a gente respondendo isso não faz sentido. Exatamente. E a questão anterior que foi a que foi levantada na questão da resignação, nessa prova que nós vimos, que é uma prova, segundo o próprio Kardec, prova cruel, a questão da resignação, ela nos remete justamente para essa questão de que a gente tem que se manter na lei. Muito bem. Pessoal, existe uma passagem, né, no Evangelho que eu pedi para a Fernanda ler para a gente, que é muito significativa sobre essa questão de como é que Deus provê as nossas necessidades, né? Dos meios de conservação, né? Dos meios de conservação. Vamos lá, Fernanda? Está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam os celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um côvado, à duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem, e não trabalham nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ela muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo. O vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas as coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus em sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. O ED na TV fica por aqui. Até o nosso próximo programa.